Seja bem-vindo a mais um podcast da Alcance Orlando Church. Eu tenho aqui o privilégio e o encargo de trazer a palavra de Deus. Enquanto eu orava essa semana perguntando ao Senhor o que eu deveria compartilhar, o Senhor começou a trazer ao meu coração uma palavra que talvez você já tenha ouvido. Eu lembro sempre o apóstolo Paulo falando que ele não se cansava de repetir as mesmas coisas, que era segurança para aquele que o ouvia. Essa carta que era lida na igreja de maneira pública, né? As cartas pastorais, as cartas do Novo Testamento eram lidas, né, perante a Assembleia, como a gente lê hoje, parte de uma carta ou de um outro texto bíblico para formar um ensino, uma doutrina. E ele dizia, não me canso de repetir. Então, eu creio que eu tenho um recado de Deus para você hoje, um recado que Deus trouxe ao meu coração, uma lembrança, um texto que fala muito ao meu coração, e eu tenho certeza absoluta que vai falar ao seu coração também. Você pode dizer amém pela fé? E essa mensagem eu começo, antes dela, contando uma história. Meu pai, citado aqui pelo pastor Flávio, era um homem muito sisudo, brincalhão, mas de maneira geral, o pastor Luciano falou que essa semana também, aquele homem do abraço, né, unilateral, você abraçava, ele não te abraçava, pelo menos com os filhos era assim, né? E meu pai nos criou de uma maneira onde a gente tinha respeito, a gente tinha temor, tinha mais sentido na nossa educação a palavra reverência, a mesma que a gente tem que ter para com Deus também dentro do culto. E meu pai era um homem que eu tinha poucas oportunidades de fazer uma brincadeira, mas um dia eu decidi que era a minha vez, aleluia. E o Luciano, ele se mudou para o Paraná, e eu e o Adriano, mais velho, nós íamos visitá-lo de vez em quando. E numa dessas idas, eu parei, e quem lembra do orelhão? Telefone público. E a gente parou, não era exatamente o formato do que a gente chama do orelhão, né? Aquela proteção para você estar debaixo e não ter sol ou chuva sobre a sua cabeça, mas tinha um telefone público, e depois de andar horas, mente se torna a mente de Cristo, e a gente começa a perder, né, o contato com esse mundo. Você não fica, né, desconectado, mas você começa a valorizar mais as coisas eternas do que as coisas terrenas. Amém, igreja? Essa é a expectativa de Deus, e todos nós temos uma finalidade, um destino e um propósito para a gente descobrir. Não só de filiação, de novo nascimento. E aqui eu já digo que se você ainda não tem um compromisso real com Jesus, se você não sabe o que é nascer de novo, hoje é uma oportunidade para você tomar essa decisão. Porque sem você nascer, você não cresce, você não se envolve, você não chega à maturidade, você não recebe aquilo que Deus tem. Então, eu preciso nascer no reino de Deus. É isso que Jesus provocou um pensamento em Nicodemos, que conhecia muito bem a lei de Deus, conhecia muito bem as escrituras da época, mas ele diz, olha, você tem que nascer de novo. Você tem que zerar e começar uma outra vida comigo. E se a gente não começa essa nova vida, a gente não vai descobrindo que o relacionamento com Deus transforma não só a nossa vida, a nossa mente, mas ele transforma os nossos passos. Transforma a nossa caminhada, muda. Converter significa mudar de direção, mudar o caminho. E a Bíblia fala que a igreja, quando ela começa a ser constituída e os apóstolos começam a ensinar o reino de Deus, aquela nova fé sendo comunicada passa a ser conhecida como o caminho. Então, é preciso entender, querido, que a gente está no caminho e a gente precisa continuar caminhando nas pegadas de Abraão. E é interessante, curiosidade, que a gente vai falar de Ur, onde ele sai, a gente fala de Arão, onde ele vai passar, e Canaã, onde é o seu destino final para os cumprimentos da vontade de Deus na sua vida, mas ele faz uma peregrinação, que segundo os estudos que eu fiz, são 2.400 quilômetros. Você já deve ter ouvido falar de Santiago de Compostela, um caminho que as pessoas entendem ser um caminho de revelação espiritual. O trajeto mais longo tem apenas 800 quilômetros. Abraão, ele anda por aproximadamente 2.400 quilômetros. Isso indica, queridos, que há uma necessidade de a gente entender que temos que caminhar diante do Senhor para alcançar aquilo que Ele tem para nós. Amém, queridos? Nós precisamos.
E às vezes o que a gente perde força é na caminhada, não é na saída. A gente perde energia nas coisas que estão acontecendo durante o nosso trajeto. A gente recebe a notícia das boas novas, a gente abraça essa fé em Cristo Jesus, a gente sai com toda a alegria do mundo, mas as dificuldades, as situações da vida, elas vão roubando algumas coisas de nós e principalmente podem roubar a esperança e a fé que nos conduzem ao amor de Deus. E a gente vai enfraquecendo. Eu quero te convidar, então, a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, para a gente conhecer um pouquinho da história de Abrão. No final do capítulo 11, a partir do verso 27, a Bíblia já vai falar de genealogia, como isso é importante. Nós aprendemos essa semana aqui, né, a viver a nossa fé pensando nas próximas gerações. Diz: essas são as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Ló está citado porque vai ser falado depois sobre ele, junto com Abrão. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Essa família tem origem em Ur dos Caldeus, na Caldeia, na cidade de Ur. E a Bíblia diz: e tomaram Abrão e Naor, os dois irmãos que ficaram vivos, mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. Nesse momento, Abrão não é Abraão, nem Sara é Sara, ela é Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sara foi estéril e não tinha filhos, e tomou Tera Abrão, seu filho, e Eló, filho de Arã, né, seu neto, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de Abraão, seu filho, saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. É interessante, queridos, que a Bíblia está dizendo agora que, né, o caminho de Moisés está influenciado, talvez determinado, naturalmente falando, por uma decisão de família. Eles decidem sair, então, de Ur dos Caldeus, a cidade do nascimento deles, a cidade natal, e decidem fazer uma peregrinação. E, nesse ponto, até a Bíblia diz em retrospectiva, né, diz que até Arã, o pai de Abrão, estava com ele. Não só o pai, mas também o sobrinho Ló, que vai ter destaque nessa história. A gente vai cobrir um capítulo e meio, mais ou menos, final do 11, o 12 e o 13, falando daquilo que eu consigo enxergar, que pode ser uma inspiração ou uma análise, né, uma analogia para que a gente possa observar não só o nosso caminho natural, mas o nosso caminho espiritual, a nossa caminhada espiritual. E eles param em Arã, e eu quero dividir em 3 partes: a saída, a caminhada e a chegada. Dentro desses 3 pontos, eu quero falar de 8 lugares que Abraão passou e que podem mostrar onde nós fomos parar, onde nós podemos estar parados e aonde nós devemos chegar. E tudo começa, como eu já falei, em Ur da Caldeia, e eu gosto muito de entender os nomes, e eu creio que Deus deixa nomes para que a gente possa aprender mais, né? Seja nome de pessoas, nome de lugares. Deus fez tudo propositalmente para que uma mensagem fosse passada para nós. E Ur significa literalmente fogo ou labareda. E eu costumo aplicar, não é o que a Bíblia diz, mas eu costumo aplicar dizendo que era um lugar de fogo, mas era um lugar de fogo estranho onde nós estávamos. Onde Deus nos achou, nós estávamos servindo a outros deuses. E eu quero aqui fazer uma aplicação muito clara. Pode ser que você nasceu num lar cristão, de pais tementes a Deus como eu, mas descubra no início da sua caminhada, ou que você não conhecia Jesus, ou que você começou a servir, como Jesus falou, a Ele e a outro Senhor. Então, por exemplo, na área financeira, essa área que eu dou tanta importância para ensinar, desde o café dos novos membros aqui, dando material de qualidade para que você possa aprender, com os amigos que estão passando, falando sobre a área financeira da nossa vida, eu descobri perto dos 30 anos que meu coração era de Jesus, mas meu bolso era de mamão. Pode ser, querido, que você estava no mesmo contexto, criado num ambiente cristão, evangélico, porém, seu coração não pertencia a Jesus. É o que eu descobri com 21 para 22 anos também. Então, Ur dos Caldeus, para mim, ele representa o lugar de onde Deus nos tira. E, às vezes, ele usa, como na história de Abraão, ele usa o pai. A Bíblia diz que o pai pega essa família e vai até Arã. Mas para quem vai para Canaã, Arã, entre aspas, geograficamente, não tem nada a ver. Arã é para cima.
Você tem quase que fazer um V ao contrário. Você sai de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, você tem que subir até a terra de Arã para depois descer aqui. Então, se você olhar geograficamente, não tem muito sentido. Agora, há uma aplicação que eu quero fazer, reconhecendo que existem momentos na nossa vida que, para a gente ser tirado de algum lugar, Deus usa alguém na nossa vida, mas que em algum momento, para a gente crescer e amadurecer, essa pessoa precisa sair de cena. A gente precisa ter um relacionamento pessoal com Deus. Então, a Bíblia, não só Gênesis, mas em Hebreus vai falar também, reconhecendo que Abraão escuta a Deus em Ur dos Caldeus, mas até Arã ele precisa dos seus familiares. Só que a palavra era, sai do meio dos seus parentes. E às vezes, para a gente conhecer a Deus, para a gente ter uma experiência inicial, para a gente largar algumas coisas para trás, a gente precisa do pai, da mãe, do esposo, da esposa, às vezes é do filho que Deus usa para nos conduzir do ponto 0, vamos chamar assim, ou do ponto 1 para o ponto 2. Então Deus, primeira coisa que Ele quer que a gente saia é de um lugar onde Ele não se revela, um lugar onde Ele vê que a gente está preso em idolatria, e essa era a realidade em Ur dos Caldeus. Eles conseguem sair de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, diz a palavra de Deus no final do capítulo 11, mas eles vão parar em Arã, e diz isso no verso 32 do capítulo 11. Foram os dias de Tera, 205 anos, e morreu Tera em Arã. Não tinha nada a ver. É como se você fosse, talvez, aqui eu estou pensando, para dar um exemplo, já que a gente está numa península, não tem muito lugar para a gente ir, mas é como se fosse em Jacksonville, você vai até a Geórgia, né, até Atlanta, para depois você descer ou fazer uma curva. É algo que geograficamente não fazia muito sentido, mas que eu vejo aqui uma aplicação. Eu queria que você prestasse atenção nos nomes, não na quantidade deles, e pensasse na sua saída, no início da sua fé, o meio da caminhada, que a grande maioria de nós, se não a totalidade, estamos nisso, até chegar no nosso propósito. Porque, queridos, não falta informação na nossa vida, não falta Deus dar direção, não falta Deus estar falando, falta a gente prestar atenção no que Deus está falando. O que falta é a gente corresponder com aquilo que Deus está falando, como um pai orientando um filho, dizendo, faz isso, ele não faz, não faça isso, ele faz. O que determina realmente a nossa caminhada é a resposta do nosso coração. É a necessidade da gente curvar nossa vontade diante da vontade de Deus. E eles saem, eles estão agora em Arã, mas em Arã Deus remove da vida de Abraão. Tem esse início, tem essa largada, eles saem da onde eles deveriam, num lugar de idolatria, mas eles ainda não têm revelação. O que me ensina a palavra aqui, Arã, ela significa montanha, ou montanhês, o que fala para mim de um posto de observação. Às vezes Deus nos coloca num lugar para a gente enxergar melhor o que está acontecendo na nossa vida. Arã fala de um ponto de vista que ajuda a gente a enxergar a situação que a gente estava vivendo e ajuda a enxergar a situação que a gente deseja viver. Deus nos tira daquele lugar, nos coloca num lugar mais alto, começa a abrir os nossos olhos, e eu quero convidar você a pensar que esse segundo ponto da jornada pode ser um lugar onde Deus, para nos fazer enxergar, Ele tem que tirar algo ou alguém da nossa vida. Às vezes a gente, literalmente, a gente diz que desculpa de aleijado é muleta. A gente se apoia em alguém, se apoia em algo, em uma situação da nossa vida que a gente está vivendo, para não ouvir a voz de Deus com clareza, para não ter que obedecer, a gente se justifica. E a gente precisa abandonar esse comportamento com urgência para que a gente possa sair do ponto de partida. Eu coloquei esses dois como o início da jornada. Porque, como eu falei, ele sai, o chamado de Deus é muito claro, dizendo, sai do meio dos seus parentes. Quando você avalia a palavra de Deus, antes, você vai observar que Deus está falando isso com clareza para ele, deixar os seus parentes, mas ele ainda tinha o seu pai, e ele vai acabar carregando Ló. Mas ele decide sair de Arã, um ponto de observação, ou um posto de observação alto, para continuar a sua jornada, que agora eu chamo do meio, o meio da sua peregrinação. A palavra peregrinar é per agros, é pelos campos. É andando pelos campos da vida, pelas campinas de onde nós saímos, e onde o pastor Flávio ainda está, podendo andar pelo meio do caminho que Deus estabeleceu para nós.
Atos capítulo 7 vai falar sobre essa história, quando Estevão está dando testemunho do fundamento da sua fé. E observe, Abraão sempre vai ser citado quando existem inícios. Ele vai ser citado quando ele entrega o dízimo, é o início de tudo, não é a lei que estabelece o dízimo. Quando fala sobre fé, de sair de um lugar e ser enviado de A para B, fala sobre a sua resposta. E aqui é algo que Deus precisou falar ao nosso coração, uma das crises que eu passei quando saí de Campinas, onde ainda tenho amigos, onde era o nosso ninho, onde era o nosso lugar. Eu disse, Deus, por que o Senhor precisa me mover geograficamente? Mas eu precisava sair do contexto que eu vivia. O contexto, né, profissional e o contexto das amizades e até o contexto da igreja, eles criaram em mim uma zona de conforto. E a sua zona de conforto acaba quando começa a sua zona de confronto. Então, Deus me move geograficamente para o Paraná, para eu começar a viver os sonhos de Deus para a minha vida. Às vezes você pode estar nessa crise, mas quantos aqui talvez tenham conhecido a Deus com um novo nascimento aqui nos Estados Unidos, ou você tenha a frase que eu já ouvi de alguns, aqui eu realmente me converti, pastor. Porque como a gente sabe, eu digo para alguns, aqui você tem que vestir as sandálias da humildade. Aqui você tem que começar de novo, aqui você zera o jogo. A maioria absoluta de nós não é ninguém quando chega. E aqui a gente começa a fazer o quê? Em vez de olhar para o lado, a gente começa a olhar para cima. A gente começa a pedir ajuda de Deus. A gente começa a falar, Deus, põe alguém no meu caminho. Eu preciso de trabalho. A primeira coisa que principalmente os homens pensam, as mulheres também. A gente pensa em todas as outras coisas que envolvem as nossas necessidades, a gente começa a orar mais, aleluia. Quando a gente vira imigrante, pastor Flávio, a gente ora mais, principalmente no começo. Depois, a vida fica mais fácil. E você e eu, a gente passa a orar menos. Foi revelado agora, irmão? Foi revelado, irmã? Porque a gente começa a alcançar alguns dos nossos objetivos, mas aquilo que Deus tem para nós vai exigir, ou vai propor uma vida de oração para o resto das nossas vidas. Não é só para atingir uma necessidade momentânea. Abraão, então, agora ele sai e ele sabe que ele tem que ir para onde? Para uma terra que ele vai saber quando ele chegar. Essa foi a palavra que Deus liberou, não mais para sair de Campinas, para nós, mas essa foi a palavra que Deus usou para nos tirar de Curitiba. Sai, né, sem saber para onde vai, mas sabendo quem o guia. E a gente sabia que, de novo, a proposta de crescimento espiritual, individual, conjugal e familiar, era aquilo que Deus estava nos mostrando. Então, capítulo 12, o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, da casa, porque o pai já tinha, né, sido enterrado, para a terra que eu te mostrarei. Porque, às vezes, a pessoa sai da nossa vida fisicamente, mas não sai do nosso coração. A pessoa, ou algo, ou alguém, ela deixa de existir presencialmente na nossa vida, a gente sabe muito bem o que é deixar família e familiares, principalmente, para trás. Mas aquele jeito de conduzir as coisas ainda é influenciado pelo passado, pela coisa velha que precisa ficar no meio do caminho. Deus fala para ele, depois do pai morrer, sai da casa do seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Nós estamos caminhando, queridos, guarde isso no seu coração, para uma terra que Deus está mostrando. Ou se fosse no português de Portugal, está a mostrar. Nós precisamos entender que Deus não vai entregar tudo. A gente não vai chegar no ponto final agora. Porque Deus sabe que se Ele entregar tudo, a gente para. A gente precisa ser motivado por revelações de Deus. E nós vamos ver isso na vida de Abraão. Então, ele sabe que ele tem que ir para uma terra, né, que Deus mostraria para ele. E aí a promessa a seguir seria, e far-te-ei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o seu nome, serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você quer que a sua família seja abençoada? Amém? Precisamos descobrir as pisadas de Abraão. Precisamos andar na fé de Abraão. Precisamos entender de todas as maneiras como foi o relacionamento dele com Deus. E esses lugares podem mostrar algumas coisas que nós devemos ou não fazer. Ele sai em direção agora, então, se ele sai, é um verso para você entender. Se você olha o mapa, Ur dos Caldeus, Harã, e aqui você vai encontrar a terra de Canaã, que vem a se tornar a terra de Israel. E ele agora vai chegar, e os versículos vão mostrar que ele, versículo 4, parte Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele.
Então, parente, ele estava carregando. O pai deixou porque morreu. Mas o parente que não deveria estar no meio dele, ainda está. E nós vamos ver isso lá no final, como é que acaba. O Senhor tinha lhe dito, foi logo com ele, era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Tomou Abrão a Sarai, sua mulher, Ló, filho do seu irmão, sua fazenda, que havia adquirido, as almas que lhe acresceram em Harã, saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. 7, olha que interessante. E apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. É interessante que eles chegam em Canaã. E aí, se ele saiu para ir para Canaã, chegou no lugar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Porém, o texto mostra que Abraão não entendeu direito. A Bíblia diz que Deus aparece e diz, essa terra eu vou te dar. Se Deus falasse isso para você e você já estivesse na terra, você ia sair dela, sim ou não? Não, mas não é o que acontece com Abraão. Deus aparece para ele, fala, e ele está em Canaã e Siquém. Eu quero falar, Canaã significa terras baixas. Deixa eu falar isso para você. Primeira coisa que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida para se revelar, Ele vai nos humilhar. Ele vai ter que nos encontrar em lugares baixos. Nós vamos ter que descer do salto, ou como eu falo, vestir as sandálias da humildade, para que através de um processo de quebrantamento, Deus possa ser revelado para nós. Enquanto nós estivermos no nosso orgulho, nas nossas convicções naturais, eu posso, eu faço, eu sou isso, eu sou aquilo, eu consigo, Deus não vai poder se revelar para nós. Então, nós precisamos ir para um lugar mais baixo, um lugar de quebrantamento. Porém, Abraão não só chega no lugar certo, como ele chega num lugar chamado Siquém. E Siquém, ele significa ombros. E eu quero usar essa expressão dessa forma, não é o que a Bíblia diz, mas eu quero dizer que, sem perceber, Abraão dá de ombros para Deus. Em vez dele parar no lugar que ele devia ficar, ele continua numa jornada que ele não deveria ter continuado, a não ser para nos deixar esse ensino. E todas as vezes, preste atenção, mesmo errando, a nossa história pode ser uma história da presença e da redenção de Deus nas nossas vidas. Você pode dizer amém? Amém. Querido, se você sentir que você errou, se você sentir que você deu as costas para Deus, se você talvez sentir que você está vivendo esse momento, saiba que existe um lugar de perdão, arrependimento e recomeço na sua vida, pela glória de Deus. Pela graça de Deus, existe. Eu já estive nesse lugar, não poucas vezes. Estive como uma decisão de vida, dando as costas para Deus, mas às vezes por coisas que a gente se distrai no meio do caminho. Quando a gente vê, em vez de estar olhando para Ele, a gente está olhando para outra coisa. No meio do caminho a gente se converteu, a gente está indo para Jesus, mas às vezes a gente desconverte, começa a olhar para aquilo que nos atrai. Por isso que Jesus fala para a gente tomar cuidado na parábola do semeador com as coisas dessa vida, que elas vão arrancando as sementes. E você não precisa de explicação, querido, para dizer que o dinheiro rouba a sua atenção. Que as posses vão fazer a gente tirar os olhos de Jesus e colocar o nosso foco, querido, em melhorar nosso padrão de vida, e melhorando o nosso padrão de vida, a gente piora o nosso padrão de vida espiritual. A gente precisa abrir os nossos olhos. Abraão aqui, eu quero usar essa ilustração, mesmo Deus falando, é essa terra que eu te dei, ele sem perceber, eu uso essa ilustração, ele dá de ombros em Siquém, e ele acaba dando as costas para Deus. E é o mais interessante, ele continua. Ele sai da terra que Deus mostrou para ele. A gente culparia Abraão se a gente já não tivesse feito a mesma coisa. A gente falaria, como pode? Como que consegue? Se a gente não soubesse que a nossa vontade precisa ser dominada, precisa ser domada, precisa ser entregue aos pés da cruz, precisa ser subjugada pela convicção que temos no nosso espírito. A nossa própria vontade vai nos fazer sair do caminho. Então, querido, entrega a sua vontade ao Senhor. Crucifica a sua vontade junto comigo. A gente precisa entregar, a nossa vontade própria, a nossa própria vida, para que Deus possa revelar o seu caminho para nós. Então, o versículo 8 do capítulo 12 diz, e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel. Ele começa a sair. Talvez ele tenha entendido parte
do propósito. Talvez ele tenha sido claro para Deus que ele ia dar, mas como que o Senhor vai dar? Quando que o Senhor vai dar? E essas perguntas, elas às vezes fazem a gente sair do propósito. Essas perguntas podem fazer a gente balançar no meio da jornada, ainda que eu me lembre que o meu pai me ensinou, né? Quando eu fazia muitas perguntas na minha adolescência, perguntas até que a gente fala, né, as absurdas, aquelas perguntas que o pai não espera, né? Você já teve que responder alguma, que em átomos de segundos você falou, Jesus me socorre. Né? Você não sabe o que falar para o seu filho. Mas eu me lembro claramente de um dia fazer uma série de perguntas e meu pai dizer, ande nas respostas que você tem. Querido, nós já temos respostas suficientes para continuar andando em fé diante de Deus. Você pode dizer amém para isso? E um dia eu ensinei essa mesma frase para o Samuel, meu filho, diz, ande nas respostas que você tem, mas é interessante que ele disse, mas são as perguntas que me movem. São as perguntas, Deus, quando, o que, aonde, como é que vai ser, que acaba fazendo a gente andar. E talvez essas perguntas tenham feito Abraão continuar se movendo, e ele chega, a palavra de Deus chega, diz que ele montou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E aqui eu quero fazer uma outra aplicação que acontece na nossa vida. Betel é casa de Deus. Você agora já tem um relacionamento pessoal com Deus, você tem uma casa, literalmente, de adoração. A sua vida, a sua família começa a refletir esse lugar onde você desenvolve um relacionamento com Deus, mas diz que do outro lado tinha Ai, e Ai significa ruínas. É tanta coisa na nossa vida que precisa ser reparada, que precisa ser reconstruída, que às vezes a gente fica com a tenda montada entre aquilo que a gente faz a vontade de Deus, mas o nosso passado que nos condena, aquilo que edifica o nosso espírito, mas aquilo que condena a nossa alma, e a gente precisa observar que a gente precisa sair desse lugar, porque a nossa vida perto de Ai não vai ser frutífera do ponto de vista de Deus. Nós precisamos permitir que a nossa vida esteja muito mais conectada a Betel. A Bíblia diz, ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. 12, versículo 8. Ele estava a todo momento buscando a vontade de Deus, como eu e você fazemos. Estava orando esses dias, falando, Deus, eu estou procurando obedecer a voz que o Senhor já tinha me ensinado, que é o jeito que o Senhor fala. A Bíblia diz, seja a paz de Cristo o árbitro do coração. Eu falei, Deus, nessa área, eu estava sendo dirigido pela paz que excede todo entendimento, mas agora, do jeito que eu estou vendo, está me tirando a paz, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu preciso que o Senhor fale comigo no meio dessa situação, porque começou a surgir a dúvida, mais ou menos como João Batista. João Batista está lá preso, talvez ele já sabia que ia perder a cabeça, e ele fala, manda perguntar lá se Jesus é Jesus mesmo, porque eu botei toda a minha esperança nesse cara. Botei toda a minha fé, vai perguntar, e os discípulos voltam com a resposta de Jesus, olha, está acontecendo isso, isso e isso, comprovando todas as palavras anteriores a respeito do Messias. Querido, quando nós temos dúvidas, nós precisamos voltar àquele lugar que Deus já falou conosco. Quem entendeu, diga amém. Porque às vezes agora você está com uma dúvida, mas olhando para o seu passado, você vê os referenciais que Deus estabeleceu para que você não pare de andar no meio do caminho. Abraão, toda vez que ele para num lugar, ou Deus fala com ele, ou ele fala com Deus, ou as duas coisas, e ergue um altar. Problemas de muitos de nós é que quando a gente olha para trás, onde estão os altares de Deus? Onde estão os lugares onde você levantou um altar para ter uma referência daquilo que Deus já fez na sua vida? Nós precisamos, quando alguém, por exemplo, nos chama para orar por uma casa, um culto de ações de graças, ou uma outra situação, eu digo, Deus, nós levantamos um altar de louvor e adoração aqui nesse lugar. Nós se levantamos, né, um altar de gratidão, e a gente precisa fazer com que a nossa vida tenha altares, tenha lugares específicos, onde a gente olha para trás e diz, Deus fez desse jeito naquele tempo. Para que a gente possa ter a certeza de que a gente não está andando sozinho, porque uma das coisas que assalta o nosso coração é falar, Deus, cadê você? Onde o Senhor está nessa situação? E é interessante que Abraão, ele continua, ele não para não, apesar de levantar um altar ao Senhor entre Betel e Ai, diz, depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Então ele está passando Canaã, e ele continua, e a Bíblia diz aqui, é algo interessante, a Bíblia diz que ele vai em direção ao Negueb, né? A banda do sul, em algumas traduções, fala ele andou para o Negueb. Negueb significa seco, ressecado ou desértico.
Queridos, quando a gente não está ouvindo a voz de Deus, nos guiando à sua perfeita vontade, a gente está se afastando dele e as coisas começam a ficar ruins para o nosso lado, começam a ficar secas. Está faltando água, a água da comunhão da palavra, que diz que a palavra é a água, né, que nos lava, nos limpa, sacia a nossa sede. Está faltando o óleo, está faltando o relacionamento com Deus, a gente está esquecendo o que Deus falou, está andando por conta, e a gente começa a ir para um lugar que não tem a revelação de Deus. E vai piorando. Porque a Bíblia diz que ele desce ao Egito, versículo 10, e havia fome naquela terra. Quando a gente começa a andar de costas para Deus, eu usei a palavra siquém, como quem está se esquecendo da vontade de Deus e andando para a sua própria vontade, as coisas começam a ficar piores na nossa vida. E Egito significa o mundo, o lugar de onde Deus nos tira. E aí a Bíblia diz, havia fome naquela terra, quando ele passa pelo Neguebe, na banda sul, desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Deixa eu falar, queridos, se nós andarmos ao contrário da vontade de Deus, não vai encher mais o nosso coração, não vai encher mais a nossa alma, não vai trazer mais paz de espírito, ao contrário, vai ficando pior. E se você já pegou um trechinho desse caminho, você sabe o que eu estou falando. Eu oro todos os dias, Deus, eu conheço bem aquele caminho, eu conheço bem o caminho de andar com o Senhor, eu não quero voltar para aquele lugar. Mas, de vez em quando, como Jeremias diz, né, o coração é mais enganoso que tudo. A gente começa a tomar decisões que daqui a pouco a gente vê que a gente está dando as costas para Deus. Então, igreja, acorda agora, nessa hora, se arrependa, volte para os caminhos de Deus, porque tudo vai piorando. Olha o que acontece, para ir para o Egito, Abraão agora tem que mentir. Porque tudo que a gente começa a fazer contra a vontade de Deus, e aqui é uma aplicação, não uma doutrina necessariamente dentro do texto, mas tudo que a gente começa a fazer contrário à vontade de Deus, a gente tem que encobrir de alguma forma. Tem um monte de crente 007. Ninguém sabe que ele é convertido, porque ele começa a viver de uma maneira que ele tem que encobrir a verdade, e acontece isso com Abraão, apesar de ser o pai da fé. O versículo diz, aconteceu que chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher, ora, bem sei que as mulheres formosas vistes, será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é a mulher, e matar-me-ão a mim e te guardarão em vida, diz e peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por sua causa. Ou seja, ele começa agora a esconder a verdade. E quando a gente começa a andar para longe de Deus, a gente inevitavelmente vai ser tentado a omitir as verdades, porque a verdade é um caminho só, a mentira tem muitos caminhos. Você fala, mentiu hoje, você não sabe que você mentiu, amanhã você fala outra coisa. Mas a verdade é hoje, ontem e amanhã. Você pode dizer amém para isso? Você não precisa mudar a versão da história. É assim que todo mundo é pego, com qualquer tipo de crime. A pessoa dá o depoimento 2, 3 vezes, e uma delas ela erra, porque ela não lembra. A mentira ela foi construída e ela não tem base sólida. É assim que eles pegam os criminosos quando tem mais de uma pessoa envolvida, pegam os testemunhos separados. Então, a mentira ela não vai nos levar ao nosso destino final. E não poderia ter resultado pior do que esse. Agora, ele, então, esconde que ele é marido para não ser morto, porque a mulher era bonita. E aí, vai acontecer que Deus, na sua graça e misericórdia, versículo 19, 18, chamou o faraó e disse, o que você me fez? Por que você não disse que ela era tua esposa? Porque você disse, é minha irmã, de maneira que eu teria tomado ela por mulher. Agora, pega sua mulher e vai-te embora. Some daqui, você está desgraçando a nossa vida, está ficando pior. Então, agora, ele que chega numa boa, ele sai escorraçado. Ele que chega de boa, tentando achar o seu caminho, ele agora sai, mandado embora. Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito. Acompanharam ele, a sua mulher, tudo que tinha, ó, a porta da rua, a serventia da casa. Falou, vaza, sai daqui que você está desgraçando. Então, querido, se você sai do plano de Deus, eu ia falar, a chance de você desgraçar a vida de alguém é muito grande. Fica onde Deus mandou você ficar. Continua andando nesse caminho. E aí a gente tem o 13, e aqui que a gente vai acabar, indo para o final, quando ele sai do Egito. Né? O Egito aqui, para ele, você tem que entender que o Egito era o delta do Nilo, era onde tudo dava... onde tudo frutificava. Então, ele era uma Disney ali do Oriente Médio. Né? Todo mundo desejava estar lá. E para quem está andando no plano de Deus, não adianta andar na revelação natural. Para quem está sendo chamado para um caminhar de Deus, não adianta se encantar com as coisas dessa terra.
Não adianta permitir que elas sejam uma fachada de algo que não vai trazer bênção para as nossas vidas. E Abraão, então, ele entende. E ele falou assim, gente, eu acho que eu passei no lugar e não percebi, porque aqui não é meu destino. A Bíblia diz no versículo 3, subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher, tudo que tinha, e com ele, Ló. O Ló está com ele em todas. Parente que ia contra a vontade de Deus no chamado que ele fez para Abraão. Abraão, muito rico em gado, prata, ouro, fez suas jornadas do sul, vindo do Egito, passando pelo Negueb, até onde? Betel. Ele volta para a casa de Deus, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Quantos de nós, queridos? A gente percebe, passei do ponto, exagerei, né? Errei a mão, não ouvi Deus direito, entendi errado, meu coração me enganou, escutei fulano, escutei não sei quem, escutei meu coração enganoso, e a gente começa a fazer o caminho de volta, e eu quero me concentrar nessa parte. Volta para onde você nunca deveria ter saído, pelo amor de Deus. É através do amor de Deus, é pelo amor de Deus, literalmente. É o amor de Deus que nos constrange, que nos traz de volta para o centro da sua vontade. É o amor, o perdão e a graça que nos conduz de novo ao lugar onde a gente precisa chegar. Como Abraão escutou e eu escutei, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Essa terra está sendo mostrada em partes, querido. Ouça o Espírito Santo falar com você nessa manhã. É interessante que Egito, eu não falei, mas a palavra original é Mitzraim e significa dificuldades dobradas. Dificuldades dobradas. Porque quando a gente sai da vontade de Deus, erra o caminho, a gente chega num lugar onde não tem a bênção, tudo é mais trabalhoso, tudo é mais difícil, tudo é mais complicado, e a gente tenta fruto onde não sai, a gente tenta água onde não dá. A gente precisa voltar para a vontade de Deus. Então ele volta, talvez desiludido, mas certamente repreendido. Agora ele tem uma oportunidade de ser enriquecido por Deus. Ele tem a oportunidade de fazer esse caminho de volta. Isso é uma graça, é uma dádiva. Quem já experimentou poder voltar para o caminho de Deus é uma bênção, não é, querido? Ser perdoado pelo Senhor, não fizemos nada. O Senhor decidiu nos perdoar pelo seu imenso amor. Eu sou extremamente grato a Deus, não só por causa do perdão do meu pecado original, mas por causa da minha rebeldia adolescente e jovem, de saber que um dia Ele me aceitou de volta e me deu muito mais do que eu imaginava, muito mais do que eu pensava, porque o amor dEle é abundante. Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Pecado perdoado é pecado reconhecido, confessado, e quando a mudança de atitude de caminho. Sabe, querido, procura agradar o coração de Deus, submete a sua vontade, a vontade dele. Abraão agora, então, ele tem que voltar, e ele decide voltar onde? Aos lugares que antes ele tinha construído um altar. Talvez você olhe para a sua vida e lembre o tempo que você servia a Deus de uma maneira sem pensar nas outras coisas que hoje você tanto pensa. Você vivia com Jesus e tinha com Ele um devocional, tinha um tempo com Deus que nada mais importava, mas agora algumas outras coisas importam. E talvez até mais, e ele decide colocar tudo no lugar de novo. Ele faz a sua jornada até Betel outra vez. E a Bíblia ele diz, ele invoca o nome do Senhor. E o 5 diz, também Ló. Também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, vacas e tendas. É interessante que mesmo voltando para a vontade de Deus, às vezes acontece uns problemas. A Bíblia diz que Abraão era rico, sim, muito rico. A Bíblia diz que Ló ia com ele e diz que ele também tinha rebanhos, vacas e tendas. E o 6 do versículo 3, do capítulo 13 diz, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muito, de maneira que não podiam habitar juntos. Querido, às vezes até na prosperidade, Deus precisa separar a gente de outras pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Não é só na pobreza, não é só na dificuldade, não é só quando você não tem o que eu espero. Às vezes Deus precisa trabalhar, e muitas vezes, se não sempre, até mesmo na prosperidade a gente arruma problema para Deus resolver.
Até na abundância a gente cria situações em que Deus tem que dar direção. E o versículo 7 diz: e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Presta atenção, querido, quantas histórias você já viu perto ou longe de você na mídia, de famílias riquíssimas que não têm paz nenhuma dentro de casa, que vivem em pé de guerra. O que importa é o dinheiro, não é relacionamento, não é o sangue, não é a lealdade, não é a cumplicidade, não é o amor de família, nada. É o dinheiro. Deixa eu falar, querido, o dinheiro não traz paz. Quem traz paz é Jesus Cristo. Você pode dizer amém para isso? Eu vos dou a minha paz, a paz que o mundo não pode ter. Então, querido, nós temos que ser ricos para com Deus, nós temos que enriquecer nele. Se ele quiser nos acrescentar, glória a Deus por isso no material. Mas houve a treta tão grande que Abraão disse para Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está a terra toda diante de ti? O que a gente aprende com Abraão? Ele está dizendo: meu, Deus é comigo, pode escolher a parte que você quiser. Irmão, aprenda a abrir mão de algumas coisas que você tem segurado para tirar a sua paz. Amém. Deus é mais na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Fala, leva. Por isso que Jesus falou: vão te pedir a capa, dá a túnica, ou vice-versa. Entrega. Eu conheço uma pessoa, amigo meu, ele abriu mão, conheço dois, mas um especial, ele não precisou romper pela fé como o outro. Esse, ele tinha a mesma fé, mas ele falou: eu não quero entrar em briga de família. O que vocês me derem, tá bom. O que não quiser me dar também, fala o que vocês quiserem. Não era pouca coisa, não. A gente precisa aprender a ter paz de espírito, a ser rico com Deus. Abraão propõe para Ló: cara, escolhe. 10, levantou Ló os seus olhos, viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, o quê? Concupiscência dos olhos. A Bíblia vai falar isso no Novo Testamento. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, que é onde ele estaria depois, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão. Partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã. Voltou para onde não deveria ter saído. Porque agora ele volta moidinho, mais moído que arroz, mais quebrado que arroz de terceira. Ele volta para o lugar do mesmo altar que ele construiu, ele volta para um lugar de quebrantamento, de humildade, para as terras baixas. E a Bíblia diz: ele voltou, habitou na terra de Canaã, nas cidades de Campina, e armou suas tendas até Sodoma. 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Olha a promessa de Deus acabando de se cumprir depois que ele cumpriu em obediência àquilo que Deus já tinha falado. Querido, o que Deus já te disse para fazer? Não é nem o que ele disse para não fazer, que você sabe muito bem. Os 10 mandamentos começam com um não. Eu digo que o não de Deus é um sim para outra coisa. Não faça isso, porque eu quero que você faça aquilo. Quando a gente diz para o filho: não enfia o dedo na tomada, não dá tempo de explicar como é que funciona a eletricidade percorrendo o corpo dele, onde pode resultar. Você só diz: não faça. Agora, o que Deus já falou para você fazer, que você não está fazendo? Qual é a ordem de Deus? Abraão agora ele cumpre aquilo que Deus falou no final do 11:27, no 12, agora ele consegue cumprir no capítulo 13. Então, Ló, valeu, falou. Talvez o que fosse muito importante para Abraão, ele abre mão, fala: pega a melhor parte para você. A Bíblia diz: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda a terra que vês hei te dar a ti e a tua semente para sempre. Então, a semente será como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a sua semente será contada. Levanta, percorre a terra, seu comprimento, largura, porque a ti eu darei. Lá ele falou assim: essa é a terra que eu vou te dar. Uma frase pequenininha, que às vezes a gente não presta atenção no que Deus falou. A frase não tem um impacto, a manchete é pequena, não apareceu um anjo voando, né? Um arco-íris, algum sinal de Deus que Deus está falando, mas aquela voz interior que você sabe que é a voz de Deus falando com você, e você ou eu, a gente não presta atenção, ela precisa depois vir mais tarde em revelação, depois da nossa obediência. O que falta para a gente obedecer ao Senhor? O que a gente precisa deixar? E, queridos, a gente precisa tomar uma decisão. Às vezes dói deixar algo ou alguém para trás. E eu quero dar como eu posso falar? Dizer coisas reais. Às vezes é uma sociedade que você tem que abrir mão e perder dinheiro para sair.
Às vezes é um enrosco amoroso que precisa também dar um tchau. Às vezes é uma situação de perdão, às vezes é uma situação que devem dinheiro para você, às vezes você deve dinheiro para alguém, ou deve o perdão, enfim. O Espírito Santo está falando com você, mas a gente precisa entender que coisas que Deus já falou precisam ser obedecidas, para que Ele possa mostrar mais um pouco do que Ele tem para nós dentro do seu caminho. E para finalizar, a Bíblia diz que depois dele falar até o versículo 17, comprimento, largura, a Bíblia diz: Abrão armou as suas tendas, veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Ele chega no seu destino daquela palavra. E eu quero usar a palavra que eu gosto muito, Hebrom. Hebrom, a palavra significa associação ou juntamento. Quando a gente decide que a nossa vida não vai depender de mais nada além da nossa associação com Deus. Tudo que vai vir é a partir daquilo. Eu tenho um compromisso com Jesus. Eu tenho a minha fé estabelecida. Eu tenho já, a partir disso, como base do meu relacionamento com Deus. E a partir daí eu vou escolher o resto. Tudo muda na nossa vida. As nossas escolhas mudam, os nossos resultados mudam, as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso caminho, as nossas pegadas vão ser diferentes a partir do momento em que a gente entende o chamado de Deus e a gente estabelece ali a nossa casa. Diz, ele armou as suas tendas, habitou nos carvalhais. Não vou nem falar do significado de carvalho na palavra de Deus, mas fala sobre algo forte, sobre algo sólido, sobre algo que te dá sombra, algo que te dá uma referência. Mas a Bíblia diz, ele habitou nos carvalhais que estão junto a Hebrom e edificou ali um altar ao Senhor. Ele percebeu, uau, eu fui, mas eu voltei e eu estou na sua vontade. Eu quero te convidar nessa manhã a fazer uma oração ao Senhor. A falar, Deus, talvez eu tenha entendido, talvez eu não tenha entendido ainda, eu preciso que o Senhor me revele. Talvez esteja tão claro e cristalino, crystal clear, para que eu saiba que a sua vontade é esse lugar, né? Em ti é a sua vontade para a minha vida. E eu quero terminar. Hebreus 11, 9 e 10 diz, Abraão morava em tendas, mas esperava a cidade eterna. Nós estamos em tendas. Nossas casas não são tão seguras como as do Brasil, porque elas são em drywall, aleluia, né? Mas são tendas para nós. São como tendas. Hoje você entende por que fazia um buraco na parede quando o cara no filme dava um soco, né? Você fala, meu Deus, o cara quebra tijolo. Não. Você já passou da fase de fazer que nem eu, ficar batendo em tudo para ver se é drywall ou não, não sei. Talvez você tenha passado. Mas a Bíblia diz que ele habitava em tendas porque ele esperava o quê? A sua moradia na cidade celestial. Querido, este é o lugar que nós precisamos encontrar para as nossas vidas. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a falar com o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, hoje o Senhor falou conosco a respeito de onde nós estamos parados, por que a gente parou nesse lugar. Talvez alguns ainda precisem ouvir a sua resposta, mas nós sabemos que as tuas palavras, Jesus, dizem em Mateus 7,7, quem busca encontra, quem pede recebe, quem bate na porta ela se abre. Por isso eu sei que há hoje o temor do Senhor neste lugar, para que a gente possa pedir e receber aquilo que estamos pedindo. Abre os nossos olhos. Senhor, vem com o seu Espírito que repousava em Ananias quando orou por Paulo para que as escamas caíssem e revela, Senhor, os segredos do nosso coração para que a gente possa voltar a ouvir e a obedecer a sua voz no meio da nossa peregrinação. O Senhor hoje aceita de volta aquele que se arrepende e que possa estar parado em algum lugar que não é o centro da sua vontade. Nos conduz de volta, Senhor, a Canaã, mas não só a Canaã, nos leva a Hebrom. Nos leva a um lugar onde a gente rompe com muitas pessoas, situações, coisas que envolvem amizades erradas, dinheiro mal investido, ou dinheiro que não tem a sua bênção. Abre os nossos olhos, nós queremos ser o povo da sua aliança. Nós queremos ser o povo que ouve a sua voz. Senhor, nós ousamos entrar nesse lugar pela fé, como o livro de Hebreus diz que nós entramos ousadamente, com confiança, porque o Senhor estabeleceu esse novo e vivo caminho, Jesus. Nós não tínhamos condição nenhuma de saber para onde esse caminho, aliás, onde estava esse caminho, para onde ele nos levaria, mas o Senhor se revelou para nós, como para Saulo na estrada de Damasco.
E ali ele reconheceu: Senhor, Senhor. E eu quero nessa manhã invocar esse nome que representa o seu senhorio sobre as nossas vidas. Senhor, nos mostra esse caminho. Abre os nossos olhos nessa manhã e durante esses próximos dias, para que, Senhor, essa palavra possa mostrar o caminho, se não o para frente, o que possa ser até mesmo para trás, se nós passamos do ponto da sua vontade. Recebemos o seu perdão, o seu refrigério, sua graça nessa manhã, Senhor. Nosso coração é limpo, porque fiéis são as suas promessas. Nós temos um advogado nos céus e ele nos defende. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso nós recebemos o seu perdão, sua graça, para recomeçarmos mais uma vez diante do Senhor. Bendito seja o teu santo nome, porque o seu bom depósito não se acaba, ele não termina, e nós podemos acessar a sua mesa e o Senhor nos distribuir o pão, Senhor, o pão da amizade, o pão da associação. O Senhor nos põe de volta na sua mesa como filhos e filhas gerados no seu ventre e cuidados, Senhor, pelo seu leite espiritual. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus e pelo teu Espírito Santo. Se você recebe essa palavra, fique em pé e vamos terminar adorando ao Senhor com uma canção. Vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Vamos tributar ao Senhor a glória que Ele